O sangue traz a ira, como humanos no abatedouro. A matança acaba quando Zal estiver livre. Alô, tudo bem? Aqui é o Fel Campos, estamos com mais um episódio falando sobre o world building dos personagens de League of Legends. E hoje nós iremos falar sobre o Ulrich. Ele é um dos meus personagens favoritos, mas quem pediu vou deixar aqui para vocês, para que sempre quando vocês precisarem, quiserem algum herói, só deixar aqui nos comentários. Se estiver vendo no Spotify, pode me mandar também via direct, pode mandar via Instagram, no comentário do post que sair esse episódio, pode mandar também via Discord, qualquer lugar tô aceitando, vou colocando aqui na listinha de preferências e ir colocando no decorrer dos episódios que forem surgindo. Então pessoal, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos e mais ou menos como funciona esse tipo de episódio. Primeiramente eu falo um pouquinho sobre as skins, um pouquinho sobre o que eu acho, sobre as primeiras percepções, obviamente criando algumas conexões a partir do que eu acho interessante. Depois a gente fala sobre a biografia e depois a gente fala sobre o conto. Às vezes contém algum videozinho a mais ou alguma coisa que está dentro do site da Riot. E eu acho interessante e também trago como aconteceu também no episódio do Atrox. Obviamente existem várias outras fontes, mas também para um vídeo não ficar gigantesco, porque ele já fica normalmente muito grande pela quantidade de informações, eu fico mais ou menos dentro do site propriamente oficial da Riot. Sempre trazendo e espero que vocês fazem sempre esses meus inscritos maravilhosos, complemente as informações, deixando cada vez mais completo esses episódios, beleza? Então, bora lá, vamos falar um pouquinho sobre as skins do Ulrich. Então pessoal, essa aqui é a skin clássica, né, do Lobão Lobisomem. Uma coisa que eu acho interessante é que se você for olhar para ver de uma maneira geral, sem muita projeção, sem muita proteção, você percebe que o seguinte, você vê debaixo do corpo dele um corpo e uma mão ali, né, toda torta. Você percebe que na mão dele existe garras de metal. Se existe garras de metal, provavelmente ele não deve ser um lobo completo. Ou se ele for um lobo completo, ele tenha alguns implementos. Uma coisa que é interessante é que, obviamente, para aqueles que viram Arcane, tanto que eu falei no episódio que eu acreditava que fosse o Vander, fosse o Ulrich, pelos sinais que está, vou deixar até aqui no cardzinho para você ver o episódio que eu falo sobre Arcane e no finalzinho eu falo de por que eu acho que o Vander é o Ulrich. Quando você acaba o último episódio, se não me engano, acho que episódio 6 mesmo, que aparece meio que imagens dos heróis e o que está acontecendo, você vê o Vander preso aqui nesse canto aqui, assim, com pedaços que seja isso. Então antes já achava que poderia ser, mas é. Então, com certeza, já vou matar aqui que é o Vander. Depois, no finalzinho do episódio, eu mostro o trechinho e a gente conversa um pouquinho sobre isso também. Então, considerando que ele era um humano que foi transformado num lobo, não se sabe como, a gente não tem ideia, a gente sabe que o Singed, ele tem uma tecnologia, biotecnologia muito cabulosa, então não se sabe como ele fez isso, né? Tanto que ele cria uns compostos em Arcane, talvez esse composto verde, que parece bastante aquele composto verde da Era Venenosa para o seu capanga. Então, pode ser que talvez o Vander seja uma das cobaias e com isso ele precisou colocar complementos mecânicos de lobo para aumentar a força. Pode ser que ele realmente tenha garras, mas ele tenha isso. Pela imagem, considerando até a mão, o mindinho dele, parece que realmente a unha dele é feita desse composto, desse material. Vendo por outros ângulos, parece que realmente é um anexo. Então, sendo um sendo pelo outro, de qualquer forma aumenta a capacidade de ataque da criatura. O detalhe é que se for realmente parte da unha que realmente surge
de dentro dele, essa parte metálica, como Wolverine, com um metal saindo que antes era revestido, então talvez tenha algum certo de revestimento. Ou talvez realmente seja uma luva de dedo que aumenta essa capacidade. Não dá muito para saber, pelo menos não pela imagem, mas isso é interessante. Uma coisa que eu acho bem legal é que, se vocês forem olhar o Ulrich, que em tese era para ser um lobão, ele tem uma... As proporções de braço e perna, eles se mantêm humanos. Tanto que, para aqueles que já correram, né, de 4, você percebe que a sua perna é muito mais comprida que o seu braço. Então, se você fica de 4 para correr, a sua angulação de corpo é assim. Então, ele teria que fazer um posicionamento um tanto diferente para se manter ereto. Sendo que você percebe no jogo que tanto ele corre ereto, né, em pé, quanto ele corre de 4, né, na posição assim. Então, acredito que para fazer uma recolocação do corpo para ficar antes bípede e agora quadrúpede, alguns animais, como por exemplo o urso, que ele consegue ser tanto bípede quanto quadrúpede, tem uma certa colocação dos músculos para que ele consiga fazer isso. Sendo que o urso ele fica em pé, mas andar mesmo, ele é um tanto complicado. Ele é um bicho quadrúpede, né? A colocação da bacia dele é de bicho quadrúpede. Então, no caso do Ulrich, ele era um ser humano. Então, ficar de 4 já tem que ter uma recolocação dos ossos para que isso, tanto aqui na bacia escapular, quanto aqui na bacia pélvica, né? Então, acredito que tem algumas colocações. Outra coisa que é interessante é que você pegar aqui a orelha dele, considerando que ele seria um lobo, ela é muito pontuda. Isso parece muito para aqueles que curtem RPG, uma pegada não élfica, mas sim feérico. Tanto que dentro do universo das fadas, muitas vezes tem essa orelha pontuda. E algumas criaturas elas têm essa característica de ser isso. Então, obviamente pode ser apenas um detalhe biológico para aumentar a sensibilidade, tanto que eu acho que na passiva dele, ele tem meio que o pressentimento de dano, vida, alguma coisa, então talvez essas orelhas gigantescas sejam para representar talvez essa passiva, aumentando a capacidade sensitiva dele, pode ser, não faço ideia, né? Alguns pode ser a questão de cheiro, né? Cheiro de sangue, mas pode ser essa questão auditiva, onde você, da mesma forma que o demolidor ele sente a saúde da pessoa a partir do batimento cardíaco, respiração, movimentação de corpo, muscular e tal, pode ser que tenha essa mistura de coisas. Então é interessante, eu gostei, é uma premissa bem legal. O Warwick tem uma porrada de skins, então eu vou tentar ser um pouco mais sucinto. Demorei um pouco mais nesse porque ele seria o primeiro, mas os próximos eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, porque se não me engano são 14, 15 skins e o vídeo não fica gigantesco. A gente vai dando uma rushadinha. Pegando aqui agora, a gente tem o Ulrich cinzento. E o que acontece? Vendo as biografias, os contos e coisas que vocês vão comentando de que, às vezes pode ser que algum conto esteja relacionado a uma skin específica, não ao personagem como um todo. Pode ser que seja uma realidade paralela, como aconteceu, por exemplo, no Caim, que ele tem o conto da Odisseia mais futurística, tanto que é skin. Então eu acredito que, considerando esses fatores, acredito que o Ulrich, ele seja... ele entre nesse fator, porque, obviamente, você considerando que ele é um experimento, pode ser que mais do que uma pessoa tenha feito esse experimento, pode ser que o Singed tenha vendido o conhecimento, pode ser que exista um grupo de pessoas que tem como objetivo criar essa raça. Então existem diversos fatores sociais, culturais, políticos, econômicos, intelectuais, para que existam diversos tipos de Warwicks diferentes. Então eu acredito que, por exemplo, esse cinzento, ele seja uma outra pessoa que tenha sido cobaia, forçada ou não,
para a construção disso, sendo que a premissa é sempre a mesma. Então seria mais ou menos como se tivesse o Singed como o principal cientista louco, os seus aprendizes, e cada um tenta aprimorar isso, tanto que se você for ver, a gente tem já uma estrutura de máscara, tanto de cabeça quanto bucal, que é um tanto diferente, e parece que ele tem dois pares de olhos, tanto aqui e um outro pouco mais aqui embaixo. Então pode ser que eles pegaram o princípio por trás e começaram a fazer as suas adaptações, deixando uma cor mais diferente, talvez a cor mude a partir do biotipo da pessoa, ou os genes, ou a etnia da pessoa. Então pode ser que mude a cor disso, mas ele teve essa proposta de aumentar a quantidade de habilidade visual, aumentando isso. Então eu acho bem interessante porque, pegando como princípio que todos os Ulrichs que a gente vai ver aqui são experimentos de maneiras diferentes, em sociedades diferentes, tanto que o clássico, você vê o fundo de Zaun. Já nesse, você vê um fundo parecendo muito as histórias clássicas de Londres, Romênia, esse período clássico de castelos altos, pontiagudos, luas e tudo mais, de um lobisomem mais classicão mesmo, dentro desse período medieval europeu. Então a gente pode ver que existem tipo, diversas formas e períodos diferentes, nesse caso aí, uma outra realidade, acredito, tanto que você percebe que o Warwick tá com uma puta espadona enfincada nas costas dele, de energia, como se fosse realmente uma benção, um paladino. Então eu acredito que todos os Warwicks que a gente vai ver aqui são de realidades diferentes, talvez não de tempo, talvez de tempos diferentes, mas acredito que são de universos diferentes, a partir dessa mesma premissa. Particularmente eu acho muito tosco, então desculpa aqueles que acham legal, mas particularmente eu acho muito tosco, porque pegar a premissa de um lobisomem assassino e colocar vestido de um peixe-boi, desculpa, acho meio toscão. Né? Mas o que a gente pode perceber aqui é que nós temos aqui o louro, né, representando a realeza da Grécia Antiga, dos romanos. Não dá muito para ver atrás, mas acredito que assim, considerando as faíscas, acredito que foi meio que sabe aquelas piadinhas idiota de que que a galera tem um cachorrão, um pitbull, um Rottweiler, um pastor alemão, um cachorro legal, grandão, imponente, e coloca uma roupinha tosca? Então, acredito que tem uma premissa primária como essa, mas se você for considerar o ramo que está aqui na mão, mais o louro da foca que ele está vestindo, mas o tipo de trono, acredito que seja uma referência direta à questão romana da traição de César. Então pode ser uma coisa relacionada a isso, mas sendo um pelo outro, é toscão. Acho que se tivesse feito uma premissa do tipo, realmente ele vestido roupas romanas, talvez teria sido muito mais legal do que até mesmo essa foca pode ter uma relação direta com essa questão cultural, mas sei lá, eu achei meio ruim. Obviamente, isso aqui é uma relação direta com o conto da Chapeuzinho Vermelho. Não vou nem entrar muito no mérito, porque é óbvio, é claro isso. Então, meio que fica aí como uma observação de que piadocas podem ser feitas também. Já que a gente tem aqui o Warwick Caçador da Tundra, a Tundra que é a região, uma parte de mato, de floresta mais para o norte ou mais para o sul, próximos aos polos, bem numa pegada nórdica zona, se você for pegar na parte norte, e bem meio que a região da Patagônia, ou sul da Argentina, próximo lá da Antártida. Mas é mais clássico mesmo na parte do norte, bem mais comum. Então, pegando até esse mesmo processo, essa mesma ideia, a gente tem aqui o Warwick numa outra pegada, numa pegada bem mais ursão. Só que o que eu acredito que eu acho que é interessante de todos os Warwicks, cada um dentro da sua premissa, é que se você for pegar aqui
no braço direito dele, parece meio de um golem, como se fosse um golem, um gigante de pedra. Considerando a mitologia nórdica, que tem os gigantes de gelo, acredito que seja meio que uma mistura arcana, bizarra, científica arcana, onde tenha mesclado essas propriedades dos gigantes de gelo, dando esse bração, com essa criatura. Acredito que, a partir pela premissa geral, os Oryx sejam humanos, não outras criaturas, porque poderia ser muito bem um urso polar, por exemplo, ou um Crazy Bear, né, um urso pardo. Acredito, né, urso mais branco, né, então acredito que seja mais pro polar, apesar de que ficaria um tanto bizarro, mas um urso de pelugem branca que teve essa mesclagem, mas acredito que seja mais por um humano a partir da sua premissa geral mesmo. Então, um humano utilizado dessa forma, com essa garra, essa mescla. E a gente vê até meio que no cantinho ali um ser humano com tentando se esconder. Não parece que ele vai tentar caçar, e se ele for tentar caçar, ele é meio loucão. Mas eu achei bem interessante porque cada um dos Oryx traz uma referência daquilo que ele gostaria. Tanto que esse aqui, acredito que faz referência direto com a mitologia nórdica, utilizando como forma a própria tundra e os gigantes de gelo. Aqui nós temos já o Oryx selvagem. Ele parece, sim, nesse caso, parece realmente um experimento humano. Tanto que você vê lá no fundo uma cúpula, né? Uma cúpula estourada, como ele saiu. E isso aí talvez seja ou um dos ajudantes, ou até mesmo o cientista. Acredito que seja dessa forma. Você percebe que existe esses cintos, né, da mesma forma que a galera fica presa, tanto nos antigos manicômios, quanto para prender, para eletrocutar e coisa assim. Tipo, a gente vê clássico, esses cintões aí prendendo a galera. Então eu acredito que seja essa relação direta. E nesse caso a gente percebe que no caso da mão dele é realmente robótica biônica, né? Foi colocado, trocado pelo antebraço dele, essa mão biônica. Então eu acredito que nesse caso poderia ser um pouco mais pro realista, um pouco mais pro moderno, vamos dizer assim, dentro desse período histórico que a gente está tendo, pelo fato de ter essa, essa mistura biológica com tecnológica. E assim, eu não consigo ver mais algum outro detalhe na imagem que traga mais alguma referência. Obviamente você vê a marca de garras ali no fundo da imagem. No fundo da imagem, também no teto lá próximo daquele bagulho que explodiu. Então eu acredito que seja assim. Eu acho engraçado, né, pegando até como premissa a arma X, né, o Wolverine, como a galera eles querem criar armas imparáveis, selvagens, insanas, mas querem ter controle. Então assim, essa diferença entre ter o controle de alguma coisa e a irracionalidade, selvageria daquele outro, é algo que, se você aumenta a selvageria e o poder, o controle não pode se aumentar, ele diminui. Se você aumenta o controle, você diminui, porque ele é algo que pode ser controlado. Então, encontrar essa linha tênue, acho que é a grande dificuldade dos cientistas loucos que gostam de construir bestas e animais selvagens, como acontece aqui no Oryx selvagem. Aqui a gente já entra nas presas do fogo. Uma coisa que eu acho interessante é que nós temos um tamanho colossal, com algo que. E que é interessante é que todos eles têm, né, a cápsula de energia ali, e no caso aqui é o núcleo de magma. Eu acredito que, chutando por cima, eu acho que esse Ulrich, ele é a criatura primordial. Imagina do tipo assim, uma cultura conhece essa criatura e adota como uma divindade, um demônio, um protetor, um guardião, um algoz ou alguma coisa do gênero. Beleza. Aí,
Ó, porque pelo tamanho daquilo deve ser colossal, né? O negócio. Tanto que você vê uma bolinha de fogo ali no cantinho, vê uma pequena construçãozinha aqui, e ele é enorme. Então ele realmente parece ser o tamanho de uma montanha zona. Aí a galera tenta trazer de alguma forma, cultistas trazer a criatura propriamente dita, outras pessoas tentando construir e assim por diante. Então eu fico imaginando que, imagina só, um cientista brilhante, com muito material em mãos, recebe um livro antigo que descreve uma criatura selvagem, pá, pá, pá. Resumo da história. Eu acredito que esse Ulrich, essa criatura aí, seja a inspiração para todos os outros Ulrichs. Do tipo, o primeiro cientista falou assim: nossa, eu queria criar uma criatura como essa. E foi começar a fazer experimentos para que essa criatura surgisse e cada um começasse a ter os resultados diferentes. Porém, considerando o formato, o tamanho e a proporção, o genius loci, toda a premissa dessa imagem especificamente, acredito que essa seja a inspiração para todos os outros cientistas a criar um Ulrich específico, tentando se aproximar das suas necessidades e também como base essa criatura antiga, primordial ou qualquer outra coisa. Eu chutaria isso. Não sei se algum conto, se alguma história, ou se existe uma outra informação que isso, porém, considerando todos os fatores que a gente viu até agora, acredito que seja essa a inspiração clássica para os cientistas terem a vontade de construir uma criatura como essa. Pegando aí agora o Warwick Iena, eu acho interessante porque ele tem uma pegada muito de Mad Max da vida, tanto que tem até diversas referências, né, deserto, hienas são traiçoeiras e andam em bandos e tudo mais. Então acredito que essa seja e pegando que todos eles têm cápsulas de energia e coisas tecnológicas, e no caso dela, dessa hiena Ulrich, é um motor. Então acredito que seja a versão meio que steampunk, né, do Ulrich. Tanto que você percebe que a pata é meio rústica, o motor é rústico, que o motor tá preso com cinto, não tá, né, cravado, né, nas estruturas. E realmente eu acredito que como todos os Ulrichs são feitos a partir de cobaias humanas, acredito que esse também seja pegando essa premissa dessas pessoas mais louconas que aparecem nesse tipo de filme e fizeram dessa forma essa hiena zona. Então eu acho que essa é a pegada. Que toda vez que aparece uma imagem nova, eu acredito que seja isso, reforçando que são Ulrichs de diversas realidades, cada um dentro da sua premissa, ou também a questão de esse conhecimento que seja espalhado. Ainda me pega bastante essa ideia de ser, né, diversas realidades, cada um dentro das suas premissas, e trazendo essa mesma conjuntura de todos os Ulrichs diferentes. Aqui a gente já encontra o Ulrich Saqueador, pelo que eu estou vendo aqui no nome da imagem. Eu não faço ideia de quem seja, né, a pessoa arqueira ali em cima. Se é Varus, se é a Ashe. Eu acho que talvez seja a Ashe, né? Pelo fato de ser flecha de gelo, mas eu não sei se, por exemplo, o Varus teria como atirar flechas de gelo também. Então, desculpa, acredito que seja a Ashe, porque tem uma estrutura corporal que parece ser feminina e tem uma capa, a Ashe também tem. Não sei, deixa aqui nos comentários se vocês sabem que heroína ou que herói é esse aí que tá com o Warwick Saqueador. Acredito que da mesma forma a gente percebe que tem essa premissa. Eu acredito que se eu fosse inventar uma história para esse Ulrich especificamente, acredito que ele tenha sido de duas formas. Eu poderia chutar. Uma seria do tipo, ele realmente é um licantropo, né? É um ser humano que vira um lobisomem e enfrentou esse herói. Vamos considerar que seja a Ashe. Enfrentou a Ashe em algumas batalhas, né, ganhou algumas, perderam outras, mas daí foi se transformando e com isso agora ele luta junto dela. Ou seja uma criatura que foi criada para fazer A, B, C e D, mas depois
criou parceria com ela, mas acredito que de uma forma geral seja parceiro da Ashe de alguma forma, ou por uma redenção, ou como culpa, ou como um grupo que, né, tem algum objetivo específico. Considerando aqui a Ombreira, parece algo demoníaco, lembra bastante as premissas dos heróis das Luas Sangrentas, que tem essa mesma pegada demoníaca aqui, ou a Máscara também. Então, de uma maneira geral, acredito que seja nessa pegada, de um mundo talvez até pós-apocalíptico, apesar de ser arcano também. Mas de uma maneira geral, eu acredito que, pelo menos na premissa dessa imagem, ele é parceiro da Ashe, obviamente, isso aí não muda em nada. Mas a origem, acredito que seja ou uma parceria, ou uma redenção, ou alguma culpa que ele gostaria de cumprir, uma vingança que ele gostaria de sanar. Pegando aqui o Rick Guardião Lunar, o nome dele é Guardião Lunar. Agora, o que me pega são algumas coisas. Vamos lá. Da mesma forma que existia aquele Ulrich lá atrás, das presas de fogo, talvez esse seja um outro contraponto, né, a uma divindade, porque isso realmente parece uma divindade, é um guardião lunar. Eu não sei se existe alguma relação direta com os Lunari, pela paleta de cores eu duvido bastante. Ele tem bastante uma pegada hindu, da cultura hindu, pelo tipo de coroa que ele está usando, pelas cores, por essa faixa que ele está usando aqui, que é uma coisa interessante. Não sei se vocês assistem One Piece, mas parece que as Zoan místicas, né, as Zoans, né, que são basicamente, para aqueles que não sabem, né, é o pirata que estica, né? Existem 3 tipos de poderes. Você pode ter a mescla de uma criatura, ou um bicho, ou uma criatura X, mítica ou que seja. Você pode ser incorporar algum elemento da natureza, água, fogo, ar, lava, os caralho. Ou você pode ser uma propriedade. Propriedade de criar bolha, propriedade de virar uma jaqueta, de grudar na parede, propriedades. E parece que quando você tem esse poder de mesclar com alguma criatura e você faz uma comunhão com essa criatura, você gera uma faixa aqui em volta que parece bastante essa daí, né? Essa que ele está usando, que sobe por aqui, dá a volta por trás. Então acredito que existe uma relação direta das mesmas influências criativas, tanto dessa imagem, que obviamente é bem mais antiga do que essa do One Piece, porque a do One Piece é bem recente, não faz nem meses que tem essa nova propriedade. E então acredito que seja essa referência. Duvido bastante que seja realmente, como eu falei, uma referência direta aos lunares, apesar de ser um guardião lunar, é uma luz muito forte para ser lunar, mas acredito que talvez por ser uma divindade, toda essa ideia de luz e tudo mais, acredito que seja isso. Então, de uma maneira geral, nós temos 2 possíveis inspirações. Uma inspiração divina, como por exemplo essa aqui, que me parece ser algo divino, ou algo demoníaco, como o Presa dos Fogo, né? Presas do Fogo, que é aquele mais demonicozão, mais terreno com lava e os caramba. Então, seja pelo um, seja pelo outro, acredito que seja a mesma coisa. Uma coisa que a gente fica especulando direto aqui, e a galera até aqui nos comentários fica comentando sobre as possíveis inspirações, mas eu fico pensando, até que ponto realmente a Riot ela cria conexões entre as suas histórias dos personagens, ou cria e depois coloca alguma coisa que faça sentido. Então, assim, obviamente, sempre quando lança um herói novo, cria conexões com um ou com o outro, não tem como você colocar sementinhas de criações, sendo que você ainda nem pensou na premissa do herói, assim por diante. Mas eu acredito que o objetivo seja complementar o mundo, a história como um todo, ou simplesmente justificativa para vender. Não sei. Como é uma empresa de jogo, não é uma escritora, não é uma editora ou coisa assim, fica aí a quem. Mas, de uma maneira geral, pode ser também uma outra referência de inspiração para os Ulrichs, ou divino, ou uma experiência, ou uma inspiração
mais do mal, como a Presas do Fogo. Já aqui em Projeto Alric, eu acho interessante porque parece que a Riot começou a pegar uns pontos também de Cyberpunk. Tanto que tem, como eu falei, o Caim Odisseia, tem vários personagens que têm a sua forma mecana, o Atrox tem a sua forma mecana, o Ulrich tem a sua forma mecana, várias outras criaturas também têm a sua forma mecana, então eu acredito que exista uma realidade paralela, cyberpunk, futurista, onde os heróis se encontram, talvez não todos, mas aqui. Aí nesse caso, pode ser das duas formas, ou até mesmo um ciborguezão, uma criatura humanoide que foi transformada, ou um robozão. Pelo um, pelo outro, os dois são válidos. Acredito que, de uma maneira geral, eu acho que eu ficaria mais agradável ao meu toque se realmente fosse a minha suspensão da descrença, se fosse realmente ciborgues, não fosse robôs. Talvez pode até realmente ter robôs, mas ter aquela criatura realmente que foi transformada de humano para criatura, de criatura para robô, todas essas etapas aí, acredito que seja interessante, porque é muito legal ver a Pelochia lutando contra as máquinas, vice-versa, ou a mistura dos dois. Eu acho isso muito legal. Então fica aí uma ideia. Então, acredito que juntando todos os heróis que tem essa premissa cyberpunk, acredito que teria uma ótima possibilidade de criar uma história bem legal utilizando esse universo alternativo com todos esses heróis cyberpunks. Agora a gente entra no Warwick Deus Antigo, né? Eu fico... Isso que dá você não ter o conhecimento. Mas, beleza, com isso agora a gente tem três possíveis inspirações, né? Talvez o Warwick, né, demoníaco, um Warwick deus do mal, um Warwick deus do bem. Se for isso, nós temos uma trindade Warwickiana. Né? Não sei o quanto isso seria bom ou divertido, ou fazer sentido dentro da história do jogo, alguma coisa assim. Mas, né, considerando que sempre quando a Riot usa essa palheta roxa, ele quer fazer alguma coisa sombria, do mal, demoníaca, do vazio, ou alguma coisa do gênero. Então, acredito que seja essa pegada, ainda mais pelo fato de ele ter estrutura de ossos espalhado pelo corpo, no rosto, na mão, na bacia, no ombro, nos cotovelos, no antebraço. Então, acredito que seja essa relação direta dessa forma. A gente vê as pessoas fugindo daquele capacete que parece capacete daquele. Obviamente não é, porque capacete é capacete. Mas, Aí vai da maneira que você quiser, né? Tipo, se você é um cara do mal que quer meio que usar como inspiração esse deus do mal, aquele deus do bem, né? O guardião lunar ou a presas do fogo, mas meio que quebra, né? Do tipo, meio que quebra o fato de que ter essas porradas de referências e criaturas e tá, beleza. São realidades, são planos, são existências, não existe uma conexão temporal entre todas as skins, mas parece tanto que realmente eles criam a imagem porque é legal, ou por algum X ou Y. Então assim, legal por legal, funciona, tanto que a lei zero da diversão serve para isso, mas não criar nenhuma conexão que aumente a plot do personagem, se realmente é um jogo que se importa com a história, criar por criar as skins e só porque é legal, tá, beleza, é legal, é divertida, bonita pra caramba, mas qual seria a relação direta que existe entre um e outro? Existe, se não existe, aí fica caro. Porque acontece? Se você, por acaso, quer usar como uma forma de criar curiosidade e antecipação, show. Só que você não deixar resposta nenhuma, cria um certo grau
de conformismo para alguns e de raiva para outros. Porque pensa assim, se você vê um filme e ele deixa aberto algumas coisas, porém a história tá fechadinha, mas ele deixa algumas coisas abertas para criar suposições e deixar com que o leitor, o telespectador, a pessoa que está assistindo, ou qualquer outra coisa, cria suas próprias teorias em cima, show. Só que não explicar e deixar o negócio aberto, sem explicação, é meio ruim. Sim, você fecha, mas deixar aquelas pulguinhas é interessante. Só que se você fica criando, vai criando as skins e simplesmente só, eu acho isso meio chato. Beleza, bonito, gostei, show, bola, adoro Coisas das Trevas, porém, sem explicação. Pra mim, existindo ou não existindo, ah, mas agora vai ter o conto que vai mostrar isso, na biografia vai mostrar isso. Tá, beleza, show de bola. Então, se acontecer isso, maravilha. Se não, vamos. Não sei. Eu não gosto de coisas jogadas, não gosto de coisas não explicadas, não gosto de conexões forçadas. Eu acho que sempre tem que fazer algum sentido. Ah, mas você não se diverte então com suspensão de descrença? Claro que eu me divirto. Muitas vezes eu falo assim, tá, legal, gostei. Tipo, tem aquele negocinho, mas não me incomodou ao ponto de me tirar da história. Eu falar assim, puta que merda. Mas, quando eu não tô muito imergido, muitas vezes eu sou jogado pra fora da história pensando, mas será? E agora a gente tem aqui a benção do inverno e a outra é a benção do inverno de prestígio. Acredito que seja meio que a mesma proposta. Sim, a mesma proposta. O que muda mais é a ideia do negócio. Então assim, pegando aqui depois de indo para o outro, parece nessa imagem, especificamente nessa imagem, a gente vê um barril ali nas costas como fonte de energia, essa túnica aqui, esses chifres, essa língua de lagarto, como se fosse meio que assim, é uma criatura mística, talvez a mistura de um gênio com alguma entidade draconiana pela questão da língua, tanto que o chifre também ajuda, talvez um quesito mágico associado novamente ao gênio, tanto que a gente vê uma energia meio brilhosa saindo do barril das costas desse Warwick. Então assim, de uma forma geral, essa imagem traz muito uma ideia de místico, traz muita ideia, ainda mais porque tem aí a aurora boreal no fundo, então traz muito essa ideia de místico, como se fosse meio que a versão do gênio do Jafar, versão gelo. Tanto que tem essa pegada meio dragão, meio serpente, meio gênio, meio místico, essa mistura de conceitos, mas quando a gente entra aqui, se você for pegar essa ideia, nós temos um lobo nobre, um cristal, uma flor, e assim, isso me traz muito uma premissa do tipo Bela e a Fera, sabe? Meio que a fera, mas nesse caso é se aceitando como criatura, tanto que a flor já deve ter morrido, mas cristaliza essa flor com dessa forma, mostrando assim que sim, eu aceitei a minha selvageria. Então assim, de uma forma geral, eu gostei bastante dessas duas últimas, mais dessa por trazer talvez essas referências. E apesar de ter ficado gigante essa parte, acredito que tenha ficado enorme. Eu até vou ver se eu corto alguns detalhes, porque aqui, falando aqui honestamente pra vocês, o Bruto ficou 40 minutos só com as skins do Warwick, porque são muitas skins. Eu até vou cortar algumas delas. Só que isso que eu achar mais tosco, qualquer coisa eu deixo no originalzão mesmo, que se dane. Então, de uma forma geral, tem bastante coisa, tem bastante coisas interessantes, e é isso. Ele traz bastante essas premissas diferentes, essas percepções diferentes. Então, vamos lá, vamos ver o que acha de interessante. Mas de uma forma geral, eu acho que foi bom.
foi divertido, gostei. São skins interessantes. Então, pessoal, nesse aqui agora a gente vai falar um pouco sobre o videozinho que tem do Ulrich. Eu vou fazer mais ou menos como eu fiz com o vídeo do Atrox. Primeiro a gente vai assistir e depois eu vou voltando, pausando nos pontos que eu acho interessante pra gente achar alguma coisa que a gente consiga criar algumas referências ou algumas informaçõezinhas a mais sobre ele. Então, bora lá ver um pouco mais sobre esse vídeo, esse trailerzinho. Vamos ver o que ele tem pra nos mostrar. Eu falei que isso ia dar ruim, cara. Cala a boca e corre! Pra que lado? Por aqui! Vem pra cima, seu verme! Olha ali! Ali! A gente tá quase lá, cara. Vambora! Você quer chumbo, é? Mostra a cara! Espera! Espera! Desculpa. Desculpa. Não, espera! Não! Vamos logo, vamos logo! Maravilha! Legal. Gente, tem uma coisa interessante aí. Eu vou pôr de novo, pausando, pra ver se vai trazer algumas coisas interessantes pra vocês quanto a essa questão. Vou até deixar o áudio rolando pra ficar pra vocês sentirem também como que é o negócio. Vou deixar até aqui, ó, deixar aqui em tela cheia pra vocês irem acompanhando e vamos ver que legal o negócio. Então, assim, coisa interessante sobre isso é que já começa primeiramente com essa câmera nervosa, Falei que isso ia dar ruim. mostrando Cala a boca e esse corre! dinamismo, onde a câmera está na primeira pessoa, né? Pessoa que ela tá Por aqui! assistindo. E você vê toda essa pegada do steampunk, você percebe que existe essa relação direta correndo pra lá e pra cá, Pra cima, seu e verme! essa pegada bem steampunkzona mesmo, A gente tá quase bem lá. Zaun, né? Pra aqueles que assistiram, é bem Zaun mesmo. Não dá pra ser muitas motivações, não dá pra ser muitas coisas, porém, o fato de ser essa câmera nervosa e ser em primeira pessoa faz com que você perca muita informação, que essa é a ideia, que perca muita informação pelo fato de ser uma criatura selvagem, que você é mais na adrenalina mesmo, E o que acontece? De uma maneira geral, o fato de ter pouca cor e as cores serem apenas feitas a partir do próprio Ulrich ou das coisas em volta é legal. E é bem interessante que mostra bem esse trechinho que ele corta, que explica que realmente é o cheiro, né? O cheiro do sangue e é o fato. E assim, não conheço o herói, né, ao ponto de conhecer do jogo, mas realmente ele tem essa atividade de quando tem o sangue, ele ativa dessa forma, que fica louco. Biologicamente seria um tanto estranho o fato de que tem essa premissa, mas de uma maneira geral o vídeo é bem interessante porque mostra essa mescla
tanto de dinamismo, perigo. Porque lembra quando eu falei pra vocês que quando... Até vou deixar aqui uma... Ó. Aqui, deixar bem bonitão. De tela cheia. Pra ir deixando aqui que eu achei legal esse close. Então eu acho bem interessante pelo fato de que colocando essas premissas de pressa, de dinamismo, e eu falei pra vocês em várias vezes que quando você quer trazer um dinamismo, uma urgência na sua história, descrições rápidas, diálogos rápidos, criam essa ideia. Essa câmera também dá uma sensação de pressa e urgência. Você poderia muito bem fazer uma câmera que fosse lenta, criando tensão. Câmeras agitadas criam perigo. Esse perigo mais eminente já acontecendo, pelo fato de estar aquela adrenalina. Então, para mostrar a adrenalina, tem essa câmera tremulante. Então, ele já quis fazer logo dessa cara. Ele podia fazer meio que uma câmera lenta, com takes longos, criando essa tensão, até que mostrasse a criatura e, no caso, já mostrasse o perigo. No caso aqui, já quis mostrar o perigo de uma vez, mostrando... Porque é um videozinho de 1 minuto e 40, né, 1 minuto e pouco. Então, faz sentido criar essa urgência. Eu gostei, achei bem legal. Não trouxe alguma informação a mais pra ele, algumas coisas, talvez... Só o fato de que sentiu o cheiro de sangue, ficou animado e com isso o fluxo de energia dele aumentou, deixando ele mais selvagem, com mais dor. Né? A gente pode criar e especular em cima, mas ficou essa dúvida no ar de como que funciona essa relação direta do sensitivo com o emocional, com o energético, com o biológico. Talvez essa conexão a partir de um, a partir do outro. Mas ficou bem legal, eu gostei, achei bem interessante esse teaser. Obviamente tudo, né, o vídeo vai estar aqui na descrição, o link vai estar aqui, a parte da biografia e o conto também. Então bora lá, falar um pouquinho sobre a biografia da Ulrich. Vamos lá. O conto aqui do Ulrich, ele é sem sombra de dúvidas, o conto não, né, a biografia do Ulrich é sem sombra de dúvidas a martelada final. Então, se você tinha alguma dúvida de que quem assistiu Arcane, que o Vander é o Ulrich, sem sombra de dúvidas, a biografia já explica tudo isso. E uma coisa que eu sempre fico reclamando pra vocês é que a biografia, ela muitas vezes tenta ser poética, mas vira apenas uma descriçãozinha bosta, né? E então, ou a pessoa abraça a ideia de que a biografia ela é uma descrição bosta, que eu vou colocar os pontos importantes da origem dele, sem contar a história. Já no caso dessa biografia, ponto positivo para Riot. Por quê? Da mesma forma que ele explica biograficamente a história do Ulrich, obviamente não contando seu passado, porque o fato de não ter o seu passado, Arcane já explica. Então, você assiste Arcane, né? E depois você vê a biografia e você fala, é isso aí. Ou se você vê a biografia, quando você vê Arcane e fala, tá explicando aí o passado do Ulrich. Porque, basicamente, o que ele fala? Que um antigo homem de Zaun, né, ele se viu na mesa do Singed e que o Singed foi colocando e modificando ele aos poucos. Porque como ele injetava esse líquido verde aí, a cicatrização era mais rápida, então ele conseguia fazer com que as modificações foram feitas. Porque ele, como cientista, queria que a alquimia, né, a transmutação ficasse mais forte e o negócio acontecesse. E ele foi e ainda se mantinha como homem. Né, como Vander. Só que depois de várias tentativas, várias coisas, meio que o Vander morre, ele não aguenta a dor, apesar de ser gigantesca, ele aguentava, mas depois não aguentou. Aí ele foi descartado, como todo e qualquer fracasso, e no se descarte,
a morte foi um catalisador para que a raiva e o ódio transmutassem nisso que ele é. Em dentes, em corpo e tudo mais. Agora, acredito que a biografia do Warwick, ele traga uma ideia de que, assim, como seria o licantropismo se ele fosse real, do tipo cientificamente formado, onde nós temos a força e a transformação do licantropo a partir da alquimia, da química, sendo que o lobisomem, ele fica selvagem, ele uiva para a lua e tudo mais. Acredito que, de uma forma geral, ele tenha como um objetivo trazer essa ideia, porque foi essa raiva, esse ódio da transmutação que foi transformando ele nesse lobo. E, como foi mostrado no teaser, realmente, quando ele sente cheiro de sangue, criam gatilhos emocionais nele, e esses gatilhos emocionais estão conectados com o sistema nervoso nessa bomba, gera o bombeamento dessa ira líquida, desse ódio líquido, deixando ele mais insano. Então, e o legal dessa história, dessa biografia, é que ele, da mesma forma que vai montando realmente a biografia, ele vai colocando sempre num ponto de vista. Lembra que eu falo para vocês que é muito importante a gente trabalhar o POV, né, que é o ponto de vista? POV, né? O point of view, o ponto de vista, que você, quando coloca o narrador sobre o ombro de alguém, o narrador trazer a forma como a pessoa pensa, como a pessoa age na sua narrativa faz sentido. Então, como primeiro estava sempre o ponto de vista no Warwick, e apesar de ser em terceira pessoa, parece que o narrador ele entrava em comunhão mental com o Warwick, fazendo com que ele sentisse as agonias. Então a forma como ele descreve a história, descreve essa biografia, ela é quase que autoral. Quase que autoral não, quase que autobiográfica. Como ele é uma criatura insana, que perdeu a lógica e tudo mais, não faria sentido. Porém, é como se o narrador, ele, em terceira pessoa, ele estivesse lá, vendo as coisas e relatando de uma forma direta, olhando. Ele sentia dor, ele sacrificava, Singed falava isso, ele reagia, e como se ele conseguisse entrar na mente do Warwick e pudesse pensar e sentir como ele pensa. Então eu achei muito boa essa biografia, vou deixar aqui também aqui o link na descrição para vocês darem essa olhada. Porém, até agora é uma das melhores biografias que tem de todos. Ah, mas o Warwick é um dos seus personagens favoritos. Sim, isso é uma grande verdade. Porém, se a história fosse ruim, a biografia fosse ruim, não li o conto ainda, o conto pode ser uma bosta, mas pelo menos a parte da biografia, ele traz realmente essa ideia biográfica, ele explica na origem que ele vai se tornar o Warwick, até se tornar o Warwick, como o Vander, ele deixa para Arcane explicar, e cria toda essa conexão, e na história é construída como o ponto de vista do Warwick com o narrador em terceira pessoa presente. Então é um narrador que ele está presente na história e ele fica nessa. Então ele não passa em nenhum momento para a cabeça do Singed, ele não passa na cabeça do moribundo que ele matou, ele sempre está assistindo, às vezes de perto, às vezes de longe, porém entendendo a psique do Warwick. Então, parabéns, foi uma boa história, eu gostei, foi bem escrita. Mas agora vamos lá, ver se realmente o conto traz alguma coisa diferenciada, positiva ou negativa. Então, galera, a gente agora vai conversar um pouquinho sobre o conto. E como eu disse pra vocês, né, não necessariamente só porque ele é um dos meus heróis favoritos, significa que o conto vai ser realmente bom. O conto é bom? Vamos falar mais ou menos. Então, em tese, a história se passa em Zaun, em um dia de caçada, que ele estava espreitando, o Warwick estava espreitando os territórios sombrios. Aí ele, né, por gostar de caçar as pessoas más, ele se viu
como oportunidade onde ele poderia caçar uns bandidos utilizando uma informante como isca. Aí acontece o corre-corre até que chega num beco, as pessoas que realmente queriam caçar, que eram os pregos cinzentos, uma gangue específica lá, é atraída pela menina e depois ele ataca. Por consequência da Quintec, né, que é a alquimia que o faz ser como ele é, ativa e ele destroça e, né, nesse momento de raiva e ira, ele fica tudo nebuloso e só sente só uma carne em sua boca, não sabendo se matou a menina ou não. Beleza. E essa história, né? Mais ou menos seria esse conto seria meio que uma cena de um capítulo, por exemplo, onde acontece situação, uma investigação, e esse seria uma das etapas da investigação, um período da história. Então, assim, quando a gente fala sobre contos, os contos têm como objetivo um começo, meio e um fim dentro de um período histórico que faça jus àquela história. Agora, quanto menos palavras você tem, menos desenvolvimento você consegue pôr. Por consequência, menos personagens, menos cenários, menos diálogos. Porque você tem um limite X de palavras que você pode usar. Tanto que os microcontos, os minicontos, os nanocontos, que cada vez vai diminuindo mais e mais palavras, as cenas são cada vez menores e os punches têm que ser muito mais fortes. Então, assim, essa história tem punch? Não tem. Não tem nenhum. Tanto que realmente daria facilmente para colocar essa história dentro de um capítulo. Né? Do tipo, e depois ele foi, isso aqui, na investigação, ele foi atrás, conseguiu e descobriu informação e achou o negócio, aconteceu essa cena e vira a página. Então, assim, é uma ótima cena. Ele ia chegando até um lugar, pegando a informação, caçando, matando, é uma ótima cena. Então, esse conto tá muito mais para uma cena do que um conto. Tem começo, meio e fim? Tem. Mas a primeira frase é ruim, o punch ou o clímax é ruim, o desenvolvimento é ruim. Então, assim, é uma cena. Para uma cena, um trecho de um capítulo, beleza. Super válido, super funciona. Mas para uma história inteira, não traz essa informação do personagem, não traz desenvolvimento de plot, não traz desenvolvimento de world building. Na verdade, eles falam numa informação jogada que o que ele tem é Quintec. Hextech é a tecnologia mágica e Quintec é a tecnologia alquímica. Tá. Então, é jogado lá Quintec e sei lá o quê. Outros pontos é que a história é contada como um personagem principal é o Warwick e o narrador é a primeira pessoa. Só que esse narrador primeira pessoa, né, o personagem, tem um momento que ele entra na cabeça da menina, da informante que ele tá. Isso é errado? Vamos dizer que sim. Eu não gosto muito de categorizar errado e certo, porque quem sou eu para dizer o que tá certo e o que tá errado? Mas, se em tese, você é o narrador em primeira pessoa, ou seja, você que está contando a história, não tem como você saber o que o outro está pensando se você não for telepata. Mas ele deixou em itálico. Tá, mas como ele tem essa informação? Se foi estabelecido que, por acaso, nesse tipo de história, nesse livro, nesse conto, nesse momento, itálico são pensamentos de um personagem que o autor quer que você saiba, mas você, leitor, saiba mais que ninguém, então pode ser uma ferramenta que funcione. Porém, um único pensamento em itálico de um outro personagem jogado no meio de uma história não faz sentido. Você cria um gatilho de estranheza negativa. Por que esse caramba tá aí? Se fosse um conto, uma noveleta, uma história assim, bem desenvolvida, que já traz logo de começo essa ferramenta e você utiliza no decorrer dessa história, show de bola. Mas uma jogada
Não. Lembra que eu falo que tem que produzir sementes, tem que colocar as promessas, tem que colocar os easter eggs, tem que fazer os âncoras, os gatilhos. Então, tudo isso entra em contato com o que eu estou falando. Se você, por acaso, está colocando que existe essa ferramenta e você joga ela e ok, você cria um certo problema. E quando a gente fala sobre a questão do personagem em primeira pessoa contando a história, é interessante que as descrições, a forma de falar e tudo seja a partir do ponto de vista do personagem. Você pode colocar em terceira pessoa o narrador aqui no ombro e colocar a sua forma de falar, o do narrador, porém utilizando alguns ganchinhos do personagem que você está sobre o ombro, beleza, show de bola. Só que se o seu narrador é o seu personagem, ele que está contando a história, então são os filtros dele, as premissas dele, as leis dele, a justiça dele, os pensamentos, é tudo dele. Então, colocar características nas descrições, nas falas, nas percepções, nas reações que faz jus ao personagem é o mais provável, é o mais idealizado dentro desse contexto. Tanto que ele fala que os meus aprimoramentos. De duas uma. Ou ele aceitou de uma tal forma que aquilo se torna realmente um aprimoramento, porque se eu tenho uma perna mecânica e ela é muito melhor que a minha perna biológica, e isso para mim é uma vantagem que eu gosto bastante, eu posso chamar a minha perna de aprimoramento. Só que se eu tenho uma perna mecânica meio merda, que ela não me ajuda, ela me atrapalha, meio bosta, eu vou chamar de muleta, eu vou chamar de peso, eu vou chamar de essa perna bosta. Por quê? Porque essa é a minha percepção. Eu não vou chamar de aprimoramento uma coisa que me dá raiva, uma coisa que me traz sentimentos ruins. Então, ou ele aceitou a sua insignificância como ser humano e para sua nova realidade essas garras são o seu aprimoramento, ou é um problema. Mas se você não tem como conversar com o autor, como você vai saber? Você vai saber a partir do decorrer da história. Não existe nenhum outro gatilho que mostre que os enxertos que ele tem é algo que ele tira proveito. Dizer que ele está feliz, ou se ele gosta, ou se traz alguma vantagem, a bomba de Quintec, ou se as bobinas, ou se ele mostrasse que, apesar da dor, do sofrimento, ele tira proveito e é positivo, você pode chamar de aprimoramento. Se ele achar que tudo isso é mais um ponto negativo para o seu sofrimento, já é outra coisa. Então fica aí aberto e rola um tanto uma interpretação. Para o meu ver, eu achei que poderia colocar mais informações, mais palavras e mais formas de uso de outros enxertos tecnológicos para a gente ter uma certeza maior se aquilo é realmente um aprimoramento ou se aquilo realmente é algo que foi uma tradução, uma falha aí da pessoa. Então, de uma maneira geral, para a dica que eu trago a partir desse conto, de uma maneira, é que se você for desenvolver um conto, uma história que tenha como narrador a primeira pessoa, coloque nas descrições, nas falas, nas reações, nas coisas que fazem sentido ser aquela pessoa falando, aquela pessoa fazendo. Se for em terceira pessoa, coloca no ombro, coloca outros tipos de narradores, aí vai na sua escolha. Cada tipo de narrador tem a sua premissa. Mas, toda vez que você for construir um conto, coloque uma primeira frase que faça jus àquilo que você vai desenvolver, um primeiro parágrafo trazendo já o tom, o timbre, o gênero, a proposta, ponto de conflito, várias coisas. Você pode colocar isso, obviamente não precisa pôr tudo, mas quanto mais melhor. E no final, desenvolva uma história para que você tenha num clímax e gere um punch, que gere alguma coisa para finalizar a história. Então, se por acaso acontecesse logo no começo da história, falando que aquela noite estranhamente fazia com que tivesse um gosto ruim na boca, e no final o fato de estar mordiscando alguma coisa
que pode ser o corpo da menina ou de um bandido, reforça aquela mordiscada daquele gosto ruim na boca. Obviamente não precisa fazer uma cena espelho. Tanto que isso não seria uma cena espelho, é apenas um gatilho de ancoragem. Então, o que você poderia fazer é criar uma situação no começo da história que quando chegasse no final, gerasse uma coisa e fala, puxa vida. Ou até aquela coisa, tipo, você vai colocando situações e no final criasse um punch. Ele falou assim que memórias lembrava ele, o choro lembrava uma menina do passado, é uma informante. Ele podia ter colocado diversas coisas que trouxesse essa ideia da menina do passado, menino do passado, menino do passado, a informante, menino do passado, menino do passado, e no final ele falasse que ele tá comendo uma carne podendo ser essa menina, pensando que a selvageria dele é tão grande que, mesmo sendo aquela menina do passado que ainda assombra ele, a selvageria comeria como se fosse o lobo mau e a Chapeuzinho Vermelho. Então você não precisa fazer ser espelho, você pode fazer ancoragens, promessas e uma cumprida no final, gerar um ponto de conflito e a conclusão no final, porque aquilo foi uma caçada, ponto, é um trecho de um capítulo. Então assim, da mesma forma que eu gostei pra caramba da biografia, o conto já ficou um que já a desejar, porque pra mim parecia muito mais uma cena do que realmente uma história. Então pessoal, esse aqui é o Warwick, conversei um pouco com vocês, o vídeo ficou gigantesco, então como vocês sabem, já conversando com vocês, eu vou cortar algumas skins, então se por acaso você sentiu falta de algumas skins, desculpa, mas só a análise das skins ficou 40 minutos de bruto, então ficaria uma coisa muito grande, um vídeo de 1h30 para falar sobre esse lobão, tá? Então eu vou deixando aqui embaixo quais são os próximos 3 heróis que nós vamos conversar, iremos falar sobre a Diana, iremos falar sobre a Zoe, e pediram para mim fazer uma sequência entre Morgana e Kaylee por elas terem uma relação muito próxima entre elas. Não sei, quero deixar para ler e descobrir qual que é essa relação, então a próxima que vai aparecer aqui pra gente é a Morgana, e mais pra frente logo a Kaylee em seguida, para que tenha essa conexão direta. De qualquer forma, deixe aqui nos comentários quais são os seus heróis que você gostaria que eu fizesse uma análise mais aprofundada. E diga também aqui nos comentários se você considera que o Warwick, essas diversas skins do Warwick, são realidades diferentes da mesma criatura ou experimentos diferenciados feitos em regiões diferentes do mundo. Use e aborda suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!